Entrou em vigor neste mês de julho a lei que altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar o chamado superendividamento. A Lei 14.181/21 foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las e cria alguns instrumentos para conter abuso aí nas ofertas de crédito. Você já curtiu o vídeo? Me conta. Curte aí que você vai me ajudar muito. E assista também o vídeo todo, tá? Me ajuda e ajuda você também a ficar sabendo, a ficar por dentro das notícias. Bora pro vídeo. O nível de inadimplência é bastante elevado. A pandemia acentuou ainda mais essa triste realidade dos brasileiros. Com a nova lei, os consumidores terão direito a uma espécie de recuperação judicial para renegociarem as dívidas com todos os seus credores ao mesmo tempo. A lei também passa a proibir qualquer tipo de assédio ou pressão para seduzir os consumidores. O projeto define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa fé, que vai lá pegar a totalidade das suas dívidas de consumo sem prometer o seu mínimo existencial, sem comprometer. Segundo pesquisas mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o número de famílias endividadas no Brasil chegou, acredite, a 69,7% só no mês de junho. Dando aí, então, uma totalidade de um maior percentual desde 2010. É muita coisa, né? Empréstimos consignados lideram o ranking de reclamação. Quase 30% dos inadimplentes, olha só, tem dívidas no cheque especial e no cartão de crédito. Em abril, mais de 1 milhão de pessoas ficaram inadimplentes em um mês. É muita coisa. Socorro, gente. Cadê o juízo? Veja o que muda na prática na vida do consumidor com a nova lei. Condições, gente, de negociação para quem contrata crédito. Segundo, recuperação judicial. Terceiro, garantia do mínimo existencial. Quarto, maior transparência. Quinto, fim do assédio e pressão ao cliente. Sexto, né? Suporte ao consumidor. Tem que ter um suporte. E o sétimo, né? Mais educação financeira. Quem contrata crédito mais fica totalmente impossibilitado de honrar seus compromissos financeiros, ou seja, por desemprego, doença ou qualquer outra razão que impacte no orçamento. Terá então melhores condições de negociação com a nova lei. Hoje, cada instituição faz como quer. Acolhe o consumidor de qualquer jeito, faz acordos desfavoráveis para quem está endividado, ou seja, com a corda no pescoço. Segundo o IDEC, estudos mostram que na tentativa de realizar pagamentos desses empréstimos, muitos consumidores acabam fazendo outras dívidas. A aprovação da lei proporcionará aos consumidores, além da recuperação financeira, o resgate do seu poder de compra e a sua dignidade. Maravilha, né, gente? Interrompendo então o ciclo de cobranças constrangedoras e obtendo maior consciência sobre o uso do crédito. Com a nova lei, a segurança do consumidor será garantida desde antes da efetivação de uma dívida qualquer que ele venha fazer. Já que, junto, ela proíbe propaganda de empréstimos do tipo, sabe, quando você vai lá fazer um empréstimo, ou tá aquelas chamadinhas dizendo sem consulta ao SPC ou Serasa, a falta de avaliação financeira do consumidor. Tudo isso você vê, né? Você entendeu? A gente vai lá no banco pegar um empréstimo, a gente doido para meter a mão na bufunfa, a gente nem nos preocupamos com o que virá depois,
que você, às vezes a gente nem lê o contrato direito, né? Você abre um sorriso de lado a lado porque você encheu o bolso de grana, né? Mas é aí que você se ferra. É aí que você entra pelo cano. Só que não! Agora a nova lei protege o endividado. Será possível renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. A ideia, gente, é garantir um acordo mais justo para os consumidores, assim como é feito quando empresas admitem falência. A pessoa super endividada poderá então pedir ao judiciário que seja restaurado um processo para revisão dos contratos e apresentarão então um plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. Se não houver acordo, o juiz poderá então determinar um plano judicial obrigatório para o consumidor e os seus devedores, é claro, estabelecendo então prazos, valores, formas de pagamento, respeitando-se o mínimo para o consumidor. Gente, para ele conseguir sobreviver. Você já pensou? Você tira lá do seu mínimo, que te dá o pão de cada dia para cuidar da sua família, para pagar essa dívida que está te comendo pela perna, porque é juro em cima de juro. O que vai sobrar para você alimentar a sua família? Zero, zero, zero. Garantia do mínimo existencial. A quantia mínima da renda de uma pessoa para pagar despesas básicas não poderá mais ser usada para quitar dívidas. Essa medida impede que o consumidor contraia novas dívidas para pagar contas básicas como água, luz e etc. A ideia não é promover calote, mas sim o pagamento da dívida com uma parte da remuneração, sem haver ali uma exploração do envolvido no caso em questão. Maior transparência. A nova lei determina que os bancos estão proibidos de ocultar os reais riscos das contratações aí de um empréstimo. Parece óbvio, mas isso nem sempre é feito. Você sabe disso. Agora, os bancos, financiadoras e qualquer instituição que venda a prazo são obrigados a informar os custos total dos créditos contratados. Informações como juros, tarifas, taxas e encargos sobre a prazo devem ser informados previamente. O IDEC alerta. Caso o banco deixa, presta atenção, isso é muito importante para vocês que estão aí nessa causa aí. Caso o banco deixe de entregar uma cópia do contrato com essas informações, é uma prática ilegal. E o consumidor pode reivindicar os seus direitos. Fim do assédio e pressão ao cliente. Com a lei, se torna ilegal qualquer tipo de assédio ou pressão para seduzir os consumidores. Aquelas pessoas que são idosos, principalmente, né, analfabetos e vulneráveis, que são os que mais sofrem com a falta de informação. Segundo o IDEC, quem se sentir pressionado durante o processo de contratação pode dizer não e deve denunciar o banco. A denúncia pode ser feita ao gerente ou à central de atendimento da instituição. Se o problema não for resolvido, a pessoa deve falar com a ouvidoria e enviar uma reclamação para o Banco Central. Bem explicado, né, gente? Essa lei é maravilhosa. Suporte ao consumidor. Para que essa lei prevaleça e seja de fato respeitada, o Banco Central e entidades, comunidades do PROCON e da Defensoria Pública de todo o país vão precisar passar por treinamento para regulamentar as novas regras e fazer o acolhimento correto ao consumidor. E será então preciso adotar padrões para que a lei seja efetiva. Mais educação financeira. A mudança na lei dá mais artifício para que o consumidor se informe e entenda exatamente os prós e os contras na hora de ir lá no banco buscar um empréstimo. Com isso, a nova lei valoriza a educação financeira, estimula o consumo consciente e possibilita que o acesso ao recurso financeiro seja feito de maneira sustentável.
em um período como este em que vivemos, ainda impactado pela pandemia, um país com instrumentos legais de combate aí ao superendividamento, oferece condições mais favoráveis para a recuperação sustentável da economia. Lei sancionada com veto. Bolsonaro vetou o trecho do projeto que determinava nulidade de cláusulas de contratos sobre fornecimento de produtos ou serviços baseados em leis estrangeiras que limitasse o poder do Código da Defesa do Consumidor brasileiro. Bom, né, gente? O presidente também vetou o dispositivo que limitava em 30% da remuneração mensal o valor de parcelas de crédito consignado e vetou o dispositivo que proibia na oferta de crédito aí, a fazer referência a termos como sem juros ou com taxa zero. Já dizia meu avô, em terra de cego, quem enxerga é rei. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, disse que são pontos significativos que ainda beneficiam os bancos na oferta do crédito consignado, mas considera as aprovações uma vitória. Presta atenção, tudo que eu estou falando é exatamente o que foi sancionado na lei e você que está aí com a corda no pescoço, é importante. Com os vetos, há pontos que ficam muito superficiais aí na defesa do consumidor, em especial para os idosos, mas existe a possibilidade de derrubada dos vetos ou lutarmos para uma legislação específica do crédito consignado. Muito bem! Quem merece aí os nossos aplausos? Quem? O presidente Jair Messias Bolsonaro. Palmas para ele. Enfim, surgiu alguém para proteger os endividados. Agora preste atenção. Tudo que eu disse aqui é baseado em pesquisas seríssimas